Peppa Pig, praticamente todos os personagens são animais. Mas você já se perguntou como seria se também existissem vários humanos no desenho? Escolas de humanos. Pouquíssimos humanos apareceram em Peppa Pig nesses mais de 20 anos em que a série foi lançada, sendo os mais fáceis de lembrar a rainha e o pirata, o que indica que realmente existe um número muito pequeno de pessoas normais no universo da porquinha. Mas, caso existisse um número igual de humanos e animais civilizados, muitos pequenos detalhes mudariam. Por exemplo, dá para imaginar que haveria uma escola apenas para seres humanos. Enquanto a Peppa continuaria estudando na escola da Madame Gazela com seus amigos, os personagens humanos iriam estudar em uma escola separada, com um professor humano. Essa regra existiria para que as necessidades diferentes dos humanos e dos animais fossem atendidas, com cada ambiente sendo feito para um deles. No entanto, se a gente quiser ser mais realista, é provável que nem todos gostassem disso, com algumas crianças querendo que animais e humanos estudem juntos, para que todos possam brincar uns com os outros. Até alguns adultos poderiam ter vontade de mudar essa regra, por acharem que as crianças precisam se acostumar com outros tipos de pessoas já na época da escola. E, como o mundo de Peppa Pig evolui com o passar do tempo, chegaria um momento em que as escolas dos humanos e dos animais seriam unidas para se tornar uma só escola, com uma turma muito grande. Quer saber mais sobre o que aconteceria se vários humanos existissem em Peppa Pig? Se liga porque já tá no ar mais um Team Vídeos incrível! Vizinhos humanos. A principal mudança que aconteceria no programa é que muitos personagens humanos seriam adicionados ao elenco, o que seria ótimo. Essa seria uma oportunidade legal de dar vizinhos para a família Pig, mais especificamente, vizinhos humanos. Imagine se houvesse uma família humana morando perto da casa dos Pigs, sendo bem parecida com eles em muitas coisas, ao mesmo tempo que faria parte de uma espécie completamente diferente. Seria uma forma muito legal de mostrar que pessoas podem ser parecidas e diferentes ao mesmo tempo. Isso serviria para ensinar as crianças que todas as pessoas precisam ser tratadas com respeito, mesmo quando não são como você. Por esse mesmo motivo, a família Pig se daria muito bem com seus vizinhos humanos e de vez em quando iria convidá-los para comer em casa. Apesar disso, nem todos os vizinhos humanos seriam legais. Uma dessas famílias poderia ter algum tipo de rixa com a família Pig, causada por um mal-entendido muito antigo que nunca foi resolvido. Talvez essa família não goste que Peppa e seus amigos fiquem pulando em poças de lama e fazendo barulho. Melhor amiga. Por todos esses anos, a Suzy Ovelha foi a melhor amiga da Peppa, e parece que isso está longe de mudar. Só que, se existissem vários humanos nesse mundo, é possível que Peppa tivesse uma melhor amiga humana no lugar da Suzy. Essa amiga poderia ser justamente uma das vizinhas da porquinha, com quem ela brincaria todos os dias, já que suas casas seriam bem próximas. Se duvidar, a Suzy sentiria um certo ciúme da Peppa por causa disso. Ou será que elas nem seriam tão próximas nessa realidade, com a própria Suzy também tendo outra melhor amiga humana? Também é possível que tanto a porquinha quanto a ovelha e a vizinha humana fossem melhores amigas umas das outras. Quem disse que alguém só pode ter um melhor amigo? É certo que os relacionamentos das personagens mudariam muito. De qualquer forma, a Peppa e a Suzy ainda seriam amigas em algum nível, seja como garotas que brincam juntas de vez em quando, ou como melhores amigas que também são super unidas com uma menina humana. Como você acha que seria a personalidade da melhor amiga humana da Peppa? Será que seria tão animada e brincalhona quanto ela, ou quem sabe um pouco mais calma? Casais. Com mais personagens humanos, a gente também veria mais casais no programa. Já vimos várias pessoas apaixonadas em Peppa Pig. Seus pais, a mamãe coelha e o papai coelho, o senhor touro e a senhora vaca, o vovô e a vovó Pig. É claro que muitos casais humanos também iriam surgir. Analisando os casais que já existem no desenho, é de se imaginar que os humanos normalmente se casem apenas com outros humanos. Afinal, os personagens de Peppa Pig sempre se casam com outros da mesma espécie. Apesar disso, isso seria mais uma questão de hábito do que uma regra. Haveria sim humanos e outras espécies que se casariam depois de se apaixonarem. Afinal, os
personagens de Peppa Pig são praticamente humanos com características de animais. Pensando nisso, é legal imaginar que alguns solteirões do desenho talvez encontrassem um parceiro humano. Já pensou se a Senhorita Coelho e a Madame Gazela se casassem com humanos, provando que o amor não tem limites e pode superar essas barreiras? Outra que poderia acabar se apaixonando por um humano é a tia Dot, sendo a única da família Pig a não se casar com um porco. Se duvidar, isso realmente aconteceu no desenho. Nesse caso, é possível que ela tenha se mudado até para outro país porque sua família não aprovou esse romance. Inclusive, você também acharia incrível se existissem vários humanos em Peppa Pig? Se sim, comente aqui embaixo #humanos. Guerra. Infelizmente, a guerra é algo que aconteceu muitas vezes na história da humanidade. E sabendo disso, ter vários humanos em Peppa Pig faria com que fosse praticamente certo que em algum momento do passado, os animais e os humanos tenham guerreado uns contra os outros. Nos tempos atuais, todas as espécies estariam em paz. Como estamos falando de um programa infantil, essa guerra nem seria citada diretamente, mas seria referenciada em easter eggs que apenas os fãs mais atentos perceberiam. Um sinal constante desse conflito seria uma certa rixa que ainda existiria entre os humanos e os animais. Eles não se odiariam, mas alguns iriam competir entre si como uma forma um pouco mais saudável de lidar com o que aconteceu no passado. Até existiriam alguns casos de preconceito, mas é claro que isso não seria mostrado no desenho, até porque essa fase teria sido, em boa parte, superada tanto pelos humanos quanto pelos animais. Veteranos de guerra. Apesar dessa guerra contra os humanos ter acontecido há muito tempo, o show poderia fazer com que alguns personagens do elenco tivessem participado dela quando mais jovens. E isso faria todo sentido, porque a série conta com vários ex-marinheiros, o Vovô Pig, o Vovô Coelho e o Vovô Cão. Eles são velhinhos tranquilos hoje em dia, mas já foram militares que serviram na marinha durante suas juventudes. Então, caso essa guerra contra os humanos tivesse acontecido, eles teriam participado dela, e isso mudaria esses personagens. Enquanto Peppa adoraria humanos, o Vovô Pig teria uma certa dificuldade em conversar com eles. Não por o avô da porquinha ser preconceituoso, mas sim porque soldados humanos foram seus inimigos por muitos anos. O Vovô Pig teria um trauma que seria revivido sempre que ele olhasse para humanos, mas aprenderia a lidar com isso durante a série, até se tornar totalmente amigável com eles. Os casos do Vovô Coelho e do Vovô Cão seriam parecidos, mas em níveis diferentes. Quem sabe o Vovô Cão fosse ainda mais fechado em relação aos humanos. Enquanto isso, o Vovô Coelho até seria assim no início, mas acabaria sendo o primeiro a ficar mais amigável, principalmente porque o Vovô Coelho não é mais casado, então seria muito interessante se ele acabasse se apaixonando por uma senhora humana. Narrador. Apesar de falar em todos os episódios, o narrador nunca apareceu fisicamente, até por não ser realmente considerado um personagem. Entretanto, até mesmo isso teria chances de mudar caso Peppa Pig desse mais foco aos humanos. Afinal, e se fosse revelado que o narrador é um humano? Se duvidar, isso sempre foi verdade, e isso explicaria o motivo de seu corpo nunca aparecer, sendo um segredo muito impressionante que o desenho quer revelar apenas quando o momento perfeito chegar. Agora, se existissem mais humanos em Peppa Pig, o narrador ser um deles não seria algo tão impressionante, o que faria com que isso fosse revelado bem mais cedo. Caso você ache que o narrador ser uma pessoa não faz sentido, lembre-se de que, em muitos episódios, ele se impressiona com o que acontece ou se pergunta o que vai acontecer em seguida, demonstrando ser alguém que não sabe de tudo o que vai acontecer. Se fosse apenas um narrador normal, ele deveria saber de tudo. Mas como não é o caso, é seguro dizer que ele é uma pessoa, e nesse caso, ele também pode ser um humano. Oh my God! Escolas de vegetais.
Com os humanos coexistindo com os animais, haveria espaço para mais um tipo de espécie ganhar destaque dentro do universo de Peppa Pig, os vegetais. Eles já existem no desenho, mas em pequena escala, havendo apenas alguns deles por aí: o Sr. Batata, o Super Batata, o Batata Frita e outros artistas como eles. Com o aumento na população de vegetais, tudo o que falamos dos humanos aqui também valeria para eles, principalmente quanto à educação. Haveria uma escola só de vegetais, e ela seria muito diferente. Como nós vimos, todos os vegetais que apareceram em Peppa Pig trabalham com arte. São atores, apresentadores de programas televisivos e coisas do tipo. Isso pode significar que os vegetais gostam mais de trabalhar no mundo artístico, e as escolas dos vegetais trariam foco a isso, ensinando-os a atuar, apresentar, dançar, pintar e por aí vai. Nem todos os vegetais trabalhariam com alguma dessas coisas, mas mesmo assim aprenderiam o básico nas escolas. Em algum momento passaria a ser permitido que crianças de outras espécies interessadas em se tornar artistas também estudassem em escolas de vegetais. O botão de inscrição tá piscando só para você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Colega de trabalho. A interação entre humanos e animais também acabaria estando presente nos empregos, onde é bem mais difícil separar cada espécie. Com isso em mente, o Papai Pig certamente trabalharia ao lado de alguns colegas humanos. Do jeito que o pai da Peppa é, ele seria totalmente amigável e faria amizade com seus colegas sem o menor problema. Esses colegas até mesmo participariam dos churrascos que o Papai Pig faz com seus amigos. Sobrenomes. Algo que com certeza mudaria com a presença de mais humanos seria a forma como os sobrenomes são tratados em Peppa Pig. Parece que toda família usa o nome da própria espécie como sobrenome. Peppa Pig, Suzy Ovelha, Edmond Elefante, Richard de Coelho. Deu pra entender, né? É bem simples, mas cria dúvidas. Por exemplo, todas as famílias de porcos são chamadas de família Pig, mesmo quando elas não têm nenhuma ligação com a família da Peppa. Com os humanos, isso faria ainda menos sentido. Imagine só se os sobrenomes de todos fossem humano, eles definitivamente usariam sobrenomes da vida real para causar menos confusão. E esse hábito poderia também ser adotado pelas famílias animais. Ou será que esse costume seria apenas da nossa espécie, fazendo com que os humanos fiquem ainda mais diferentes dos animais de Peppa Pig? A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!